Agora que a gente já sabe o que é o diagrama de espectro de uma função, a gente vai calcular alguns casos um pouco mais complicados. Eu vou começar pela função dente de serra. A função que eu escolhi é f de t igual a t no intervalo de 0 a 1 e que se repete com o período t igual a 1. O primeiro passo é calcular os coeficientes Cn da série de Fourier na forma exponencial. O coeficiente C0 é dado por 1 sobre o período vezes a integral de 0 até o período de f de t dt. Substituindo os valores, a gente tem a integral de 0 a 1. A f de t vale t nesse intervalo e por isso a gente tem a integral de 0 a 1 de t dt. Uma primitiva para t é t² sobre 2, substituindo nos limites de integração, a gente encontra um meio. Os coeficientes Cn para n diferente de zero precisam ser obtidos através da fórmula Cn igual a 1 sobre o período vezes a integral de 0 até o período de f de t n menos i ômega n t dt. O ômega n vai ser n vezes 2π dividido pelo período. O período aqui é 1, então vai ser n vezes 2π. Substituindo os valores novamente, a gente tem a integral de 0 a 1 de t n menos i ômega nt dt. Eu vou pegar uma primitiva para t n menos i ômega nt e substituir. Então eu tenho essa expressão aqui de baixo que vai chegar nessa aqui. Agora é muito bacana porque o ômega n sendo 2πn, o e na menos i ômega n vem a ser 1. Isso porque o ângulo 2πn é congruente a zero e e na zero vale 1. Então os coeficientes Cn se simplificam para essa expressão, 1 dividido por 2πn vezes i para todo n diferente de zero. Recapitulando, a gente tem Cn igual a 1 sobre 2πn vezes e na menos πi sobre 2 para n negativo. Isso porque para n negativo a gente tem que é um número imaginário com parte imaginária negativa, então o ângulo é menos π meios. Para n positivo contrário, a parte imaginária é positiva, a parte real continua sendo zero, a gente tem e na πi meios. E para zero, para n igual a zero, a gente tem que o C0 vale 1 meio tão somente, que é 1 meio e na 0i. Eu escrevi 0i apenas para enfatizar que a fase é zero. E está aqui o gráfico do diagrama de espectro. O coeficiente C0 aparece aqui com amplitude meio e fase zero. A fase, para todos os coeficientes de n positivo, vale π meios, e para todos com coeficiente negativo, vale menos π meios. E aqui estão as amplitudes 1 sobre 2πn. Simples assim, fácil, sem grandes dificuldades. Agora vamos ver esse exemplo, f de t igual a cosseno quadrado de t. É um exemplo muito interessante, porque trabalha com funções trigonométricas, alguma coisa que a gente aprendeu desde o colégio, mas aqui vai ter uma aplicação interessante. Uma função periódica, o cosseno de t, que tem período 2π, vou elevar ao quadrado. E a frequência fundamental vai mudar aqui. Vamos ver. Eu poderia usar uma identidade trigonométrica pronta, mas eu prefiro aqui exercitar os conceitos de cosseno e t e suas relações com as exponenciais imaginárias. Então eu troquei o cosseno por e na it mais e na menos it sobre 2. Elevei tudo a quadrado, usei o trinômio do quadrado perfeito, então eu tenho quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E na it com e na menos it, vai simplificar, vai ficar 1. Então, esse termo do meio vem a ser 2. Eu passo esse 2 sobre 4 para cá. Eu deixo 2it aqui, mais o 2 na menos 2it aqui sobre 4. Depois eu separo, só para pôr na ordem, o coeficiente negativo, o coeficiente positivo. Eu tenho o coeficiente C menos 1 aqui, que é o coeficiente C1. Colocando no gráfico, a fase é sempre zero, porque os coeficientes são todos reais positivos, e as amplitudes estão desenhadas aqui. Agora um exemplo que eu construí, onde os ângulos aparecem em todos os quadrantes. A função é 2 cosseno de t mais 2 seno t, menos 4 cosseno 2t, mais 4 seno 2t. Eu vou substituir o cosseno e o seno por suas expressões em termos de exponenciais imaginárias, e depois vou reagrupar os termos. É só questão de a gente juntar tudo. Então, aqui eu tenho e na it mais e na menos it, isso veio do cosseno. Essa parte aqui veio do seno de t. Essa parte do cosseno de 2t e essa última parte do seno de 2t. Agora observem que cada termo e na it, e na menos it, e na 2it, e na menos 2it, está multiplicado por um número complexo que tem tanto parte real como parte imaginária, diferente de zeros. Então eu fiz de forma que apareçam todas as possibilidades. Real negativo com imaginário positivo,
real positivo com imaginário positivo, real positivo com imaginário negativo, real negativo com imaginário negativo. Expressei os números complexos na forma módulo e argumento, ou módulo e fase, é comum chamar de fase, o argumento de número complexo no contexto das transformadas e séries de Fourier. Desenhei eles no plano complexo, então estão aí os 4 coeficientes, isso facilita a gente identificar o quadrante, identificar o ângulo. Como cada um está na bissetriz do seu quadrante, é muito fácil identificar os ângulos. Então, o C-1 tem ângulo π², depois o C-2 tem ângulo π mais π², que é 3π², o C1 tem ângulo menos π², e por fim, o C2 tem ângulo menos 3π². Finalmente, colocando no diagrama, a gente obtém essas expressões. Aqui estão as amplitudes para os coeficientes C1, e aqui estão os 4 ângulos distintos, um que aparece para cada coeficiente.